paz do Senhor, meninas. Eu quero trazer assim um estudo para nós, né? Sobre provação. O tema é hoje sobre provação, né? E afinal, o que é uma provação, né? É uma dificuldade que todos nós passamos, principalmente nós testados cristãos, né? Deus está sempre nos provando para que algo seja mudado em nós. Eu creio assim. Mas a aprovação ela tem um significado, né? Pelo menos ela diz que é uma dificuldade, é uma situação aflitiva, é um sofrimento que provém de uma força moral e testa a nossa fé, né? Uma das maiores provações mais conhecida, né, foi do patriarca Abraão, que ele foi submetido por Deus para oferecer seu próprio filho, né? Abraão não titubeou, ele levou em frente e ali, coitado, ele deve ter sofrido maus bocado, porque quem é que dá seu filho para um sacrifício? Nós que somos mães, que temos filho, quem tem filho, sabe muito bem que a gente às vezes dá a nossa vida pelo nosso filho. Imagine a gente dar nosso filho para um sacrifício, né? Então Deus provou Abraão, né? Quem é que um de nós faríamos um ato desse? Nenhum, né? Abraão provou que ele passou, ele foi aprovado, ele provou, né? Essa prova e ele foi passado com louvor, né? Ele não poupou, ele ia sacrificar seu próprio filho pela fé que ele tinha em Deus, né? Mas ele deve ter sofrido bastante, né? E Deus poupou Isaac. Deus não poupou seu próprio filho, Jesus. Né? Ele deu o seu único filho para morrer por nós, para a gente hoje ter a vida eterna. Então, Jesus morreu naquele momento na cruz por sacrifício e sendo filho de Deus. Né? E a gente tem que pensar nisso, mas Deus poupou Isaac, mas não poupou o seu próprio filho por amor a nós, para que nós pudéssemos desfrutar da vida eterna, né? Não fossem lançados no inferno. Deus nos deu essa opção. E na verdade, o que a gente aprende com as provações, né? A gente, eu penso assim, né? Quando passo por uma provação, eu vejo que nós temos mais intimidade com Deus, porque a gente busca mais a presença do Senhor, né? E a gente também tem o reconhecimento de que Deus nos dá condições de suportar e Ele supre todas as nossas necessidades em todos os momentos. É saber que você também nunca está só. Você, quando está na provação, você tem a presença de Deus. Essa faz a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem, né? A presença de Deus, ela é essencial para que nós possamos passar pelo vale, né? Assim, a palavra de Deus diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Então, o Senhor, Ele está conosco no momento da provação, né? E na provação a gente também tem mais paciência, nos faz nos posicionar diante da nossa fé cristã, né? Tem um propósito, porque tudo tem um propósito. E uma coisa é certa, estamos sendo provados cada vez mais, os dias estão cada vez maus. Será que nós ficamos alegres por sermos provados? Será que eu fico alegre? Será que você fica alegre? Eu acredito que não, né? Mas a palavra diz assim, Tiago 1:2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Né? A prova de que nós passamos, né, pela provação, nós temos que ficar alegre, porque nós estamos sendo lapidados, né? Nós estamos a cada vez mais nos transformando pela ação do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo de Deus, ele molda o nosso caráter através dessas provações. Passamos a desenvolver mais fruto do Espírito Santo de Deus e desenvolvemos mais integridade. Nós desenvolvemos mais integridade pela ação do Espírito Santo. Isso tudo faz parte da provação.
ainda damos testemunho do poder, do agir de Deus e edificamos a igreja. Isso é muito importante, é por isso que nós passamos por muitas coisas. Às vezes, alguém lá na frente vai passar por situações parecidas ou igual, que nosso testemunho, das nossas provações, da nossa luta, serve para fortalecer aquele irmão que está passando pela mesma dificuldade que nós já passamos um dia. E tem um versículo que nós usamos muito na Bíblia, né? É o que está em Romanos 8:28, que fala que, na verdade, né, nós dizemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas na verdade a palavra diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, assim, né? Tudo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama. Deus está agindo no momento que nós estamos passando pela luta, pela provação. Deus está agindo. Muitas vezes a gente não tem o retorno, né? Que a gente quer ouvir Deus falar com a gente. Deus está ali em silêncio. Isso deixa assim uma angústia, uma aflição, né? Mas a gente tem que é nessa hora que é mais uma aprovação que nós temos que acreditar que Deus está trabalhando, né? Ele está ali agindo, né? Mesmo que esteja calado, quieto, mas a resposta vai vir no momento certo, na hora certa. Essa versão que eu peguei está na Bíblia da versão NVI, né? Que a gente está sempre falando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas na versão NVI vocês vão ver que que diz lá, sabemos que Deus age em todas as coisas. Então, minhas irmãs, Deus está sempre do nosso lado e nos dando condições de enfrentar as provações e os dias maus. É assim que vencemos a carne e fortificamos o espírito, né? A gente fortalece mais o espírito, a gente sai mais forte da provação. E que Deus nos abençoe.